capturado. No clássico filme de Jean Renoir, produzido em 1937, A Grande Ilusão, da época, era recorrer à guerra e aos mitos de honra, casta e classe a eles atinentes. Mas, já em 1940, para os europeus mais perspicazes, a maior das ilusões da Europa, agora desacreditada, a ponto de ser considerada irresgatável, era a própria civilização europeia. Olá, boa noite. Estamos iniciando hoje mais um programa Café com Livros. Eu sou Jorge Paunovic e, como você pode perceber, o meu sobrenome é um pouco diferente. Na verdade, é de origem sérvia e se pronuncia Paunovic. E para hoje o programa nós vamos falar um pouquinho sobre o que tem acontecido muito nas redes sociais neste país. Mas para começar, eu estou escrevendo um livro sobre a saga da minha família, que vieram para o Brasil, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho e minha avó, na condição de refugiados de guerra. Para que eu pudesse melhor entender o que aconteceu na Europa naquele tempo, eu tive a curiosidade, e quem escreve tem que estar sempre baseado e fundamentado na verdade, porque você pode ser contestado. Eu li este livro aqui, de Martin Gilbert, A História do Século XX. Ele começa fazendo comentários desde 1900 até 2000. E para complementar, eu li este livro de Tony Judt, Pós-Guerra, uma história da Europa desde 1945. O que aconteceu com a Europa pós-guerra, devastada, e a população na miséria, sem teto. Meus pais, eu principio o livro comentando mais sobre a minha mãe e a minha avó, quando os aliados iniciaram um bombardeio na Europa invadida pela Alemanha. Meu avô temente fez com que minha avó e minha mãe fossem para o interior. E na medida em que a guerra se estendia para o interior, elas foram parar na Áustria. De lá eles foram para um campo de refugiados em Asten, na região de Linz, com Z. Lá no campo de refugiados, minha mãe conheceu meu pai, casaram-se, tiveram um filho e vieram para o Brasil, na Ilha das Flores, em 1948. Imagine você, essa família vindo da Europa para um país desconhecido, sem conhecer a cultura e tão pouco o idioma. Vejam a dificuldade que eles enfrentaram. Mas eu gostaria mais de falar sobre a consequência da guerra. A guerra separou meu avô da minha mãe e do irmão dela. Meu avô, soubemos que as pessoas do governo chegaram lá na porta da casa do meu avô, pegaram o meu avô, assim como outras pessoas, levaram para um determinado lugar e mataram todos eles. Até hoje, ninguém da minha família sabe aonde ele foi enterrado. E também o meu avô deixou uma casa lá. Esta casa foi tomada. E, finalizando, minha mãe pôde rever o irmão dela 45 anos depois. Vocês imaginem a emoção de uma senhora que deixa um irmão, ainda adolescente, na Europa, e migra para um país que não conhece, refaz a sua vida com extrema dificuldade, foram feirantes, trabalharam em várias áreas do setor aqui no Brasil. E depois de 45 anos, eles se reencontram no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Minha mãe, já com 60 anos, olhando através do vidro no aeroporto, e ouve uma voz atrás dela, em sérvio, dizendo: aquela pessoa que você está procurando aqui não está lá. E ela se vira
e vê um senhor já de cabelos parcialmente grisalhos, usando óculos, com uma rosa nos braços. Então vejam o que a guerra, quão destrutiva é a guerra. Mas o que começou a guerra? Uma tal de ideologia. E infelizmente, quando iniciou-se essa pandemia aqui no Brasil, falavam que nós iríamos iniciar uma nova era. Mas não é bem isso que nós temos visto nas redes sociais. Pessoas de um lado e do outro duelando. Duelando através de palavras. Embora o duelo, o espada, tenha sido extinto, nós hoje, infelizmente, duelamos com palavras. Uma ideologia daqui, uma ideologia dali. Tem pessoas que citam certas ideologias e, na verdade, desconhecem como elas surgiram e também qual a razão delas terem surgido. Eu recomendo a essas pessoas que leiam principalmente esse livro de Martin Gilbert, que fala exatamente do que aconteceu na Alemanha nazista e na Itália fascista. Muitas coisas do nazismo e do fascismo, alguns países, inclusive o nosso, pegaram. Como, por exemplo, a Carta del Lavoro do fascismo é a nossa CLT. E também partes do nosso Código Penal foi inspirado no Código Penal nazista. Isso eu aprendi na faculdade, quando eu frequentei os bancos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Outra coisa, eu tenho notado, quando eu entrei na faculdade, o primeiro livro que o professor me indicou foi o Maquiavel, o Príncipe. E eu tenho notado que muitos dos nossos políticos têm aplicado essa teoria do Maquiavel. Maquiavel, através do Príncipe, o que ele disse? Ele compilou os regimes que havia na época e como eles se mantinham no poder. E muito daquilo que Maquiavel fala, eu tenho visto que alguns dos nossos dirigentes têm colocado em prática. Assim como Hobbes. Hobbes foi um matemático, filósofo, e ele dizia que o homem é o lobo do homem. Por que ele chegou a essa teoria? Ele era seguidor de Aristóteles, mas ele dizia que o homem natural é mau por natureza e que caberia aos governos, através de leis, fazer com que esse homem se tornasse bom. Quando, na verdade, a gente sabe que o homem, através da educação, da cultura, da leitura, ele pode discernir o bem do mal. A moral hoje está muito em desuso. E nós devíamos se preocupar mais com a moral também. Só um povo moralizado vai para frente. Então, para encerrar o assunto hoje, vamos buscar informações. Antes de a gente colocar coisas na rede social, vamos buscar informações através de leituras em que os autores são pesquisadores sérios, que buscam a verdade através da história, buscam a verdade através dos jornais da época. E assim, você poderá discernir o bem do mal e, mais ainda, se tornar uma pessoa mais franca ao diálogo, ao entendimento. Porque enquanto um povo dividido se torna fraco, um povo unido se torna mais forte e tem mais probabilidade de sucesso. Não prego aqui uma revolução e tampouco discórdia. Não, eu prego o entendimento. Respeite a opinião do outro. Diga a sua opinião com calma, com serenidade. Mas sempre, quando for citar alguma coisa, tenha certeza e tenha sabedoria para poder falar aquilo que é a verdade. Nunca fuja da verdade.
Eu sou Jorge Paunovic. Estaremos no próximo programa daqui a 15 dias. Uma boa noite a todos e principalmente você que assistiu o nosso programa na íntegra, dê a sua opinião, inscreva-se no nosso canal, dê a sua opinião. A sua opinião é muito importante para mim. Boa noite.